A pergunta de hoje é: quem sou eu? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo: quem sou eu? Eu estou vindo com essa palavra inspirada do final de semana que nós tivemos, onde o pastor Carlos Queiroz nos presenteou com uma reflexão profunda a respeito do que é ser família, do que é ser casal, do que é viver sensualidade dentro do casamento. E nos fez pensar muito sobre a nossa singularidade. E a pergunta: quem sou eu? Será que você consegue responder isso fácil? Ou se você fosse responder, você ia simplesmente fazer uma representação dos papéis que você desenvolve? Eu sou o pai, eu sou... Quem é você? Em essência, quem é você? Vocês lembram desse papelzinho aqui? Lembram? Na série de pregação Metamorfose? Que eu comecei falando da história da vida da gente. Aí saí falando de uma linha da história. Se você pegasse um papel e disse: deixa eu descobrir quem sou eu. Aí você fosse fazendo uma história e começa com o seu nome. Lembra que eu disse que o meu nome ia ser Joed? É sério, ia ser Joed. Aí papai e mamãe resolveram colocar Hildebrando. E ficou bem melhor, né? Sei porque vocês estão rindo. Joed é triste, desculpa se tem algum Joed aqui. O seu nome, dia do seu nascimento, o cenário do seu nascimento, as coisas que foram acontecendo, as palmadas que você levou, as palmadas que você não levou, a maneira como a sua história foi se desenvolvendo. Existe um quadro, coisas que aconteceram, que marcaram a sua história. E talvez você olhe para esse papel e diz: isso aqui sou eu. Naquele dia nós falamos, a pergunta foi: tem jeito? Tem jeito ainda? Porque olha a minha história, tem muito trauma, tem muita coisa, muito amor não correspondido, tem muita dor, tem muita história aqui que machucou, que marcou. Tem jeito ainda? Foi a pergunta daquele dia. A pergunta de hoje é: quem sou eu? Quem sou eu? Aquela história: quem sou eu aqui no jogo do bicho, né? Quem sou eu nessa história? Quem sou eu nesse desenho? Será que as histórias que eu vivi fizeram quem eu sou? Eu sou resultado disso? Eu sou resultado dessa história? Em parte sim, creio que sim. Mas será que essa história também não acabou escondendo alguma coisa da minha essência? Ou seja, se por um lado eu sou resultado dessa história, será também que essa história não acabou escondendo um pouco quem eu sou? E quem de fato eu sou? Eu fico pensando, meus irmãos, em Moisés, sabe? Porque Moisés, quando nasce, ele já era um problema. Primeiro que era para ele ter morrido. Ele só viveu porque ele foi colocado. Depois você pode ler a história lá em Êxodo, e você conhece essa história em detalhe. Ele só viveu porque a mãe dele teve a ideia de colocar ele num cesto para que a princesa do palácio pudesse pegá-lo. E depois a irmã dele, ela vai lá e diz que tem uma criada que pode cuidar dele. Então Moisés era judeu ou um hebreu? Um hebreu ou um egípcio? Ele era um hebreu ou um egípcio? Ele foi criado por uma princesa que era a mãe dele, mas na verdade a mãe dele era a babá dele. E a menina que era irmã não era irmã, e Moisés vivia talvez um grande questionamento a respeito de quem ele de fato era. Tanto quando Deus chama ele diz: quem sou eu para fazer essa obra? Talvez Moisés não reconhecesse todo o seu potencial, na dúvida de quem de fato ele era. O que falar, meus irmãos, de Jacó? Sabe por que Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú? E parece que essa briga que vem do ventre, eles eram gêmeos, e um agarrado no pé do outro, gêmeos que não eram iguais, mas nasceram juntos, um pouquinho na frente do outro. Aí tinha na história do direito de primogenitura na época, que era algo muito importante. E aí ele fica querendo ser Esaú. Jacó passa a vida dele toda querendo ser Esaú, querendo ter o que Esaú tinha, querendo viver o que Esaú tinha. E será que ele de fato viveu o que ele tinha para viver? Quem sou eu? Quem é você? Por trás de todas as suas histórias, quem é você? Existe uma figurinha
que apresenta uma teoria chamada janela de Johari. Alguns já devem ter escutado sobre isso, que ela fala de 4 tipos diferentes de eu. Ele fala do eu desconhecido. Esse eu desconhecido é aquilo que eu sou, que nem eu conheço e nem ninguém, ele é desconhecido. Isso é só para ilustrar, tá? O eu desconhecido é aquilo que eu não sei sobre mim mesmo e ninguém sabe. Na verdade, ele é desconhecido. Existe um outro eu, que é um eu cego. O que é um eu cego? É aquilo que eu não enxergo sobre mim mesmo, mas que todo mundo está vendo. Os outros sabem alguma coisa sobre mim, que eu não sei. Esse é o eu cego. Existe outro eu, que é o eu escondido. É aquilo que eu sei sobre mim mesmo, mas que vocês não sabem. Ele é um eu secreto, ele é meu. Eu sei isso a respeito de mim, mas ninguém sabe. E existe o eu conhecido. O eu conhecido é aquele eu que todo mundo conhece. E o que essa teoria vai tratar é de que quanto maior for a janela do eu conhecido, porque todos nós temos essas 4 janelas, alguns numa proporção X, outros numa proporção Y, quanto maior for essa janela da área que você conhece sobre você mesmo e os outros também conhecem, mais resolvido você está com você, mais consciente você está de quem você é. Tem gente que tem essa janela do eu desconhecido enorme. Nem ele, nem ninguém sabe quem ele é. Na verdade, ele está perdido. Tem gente que sabe bem o que ele é, mas vive Todos nós vivemos um personagem, mas vive um personagem de uma forma muito, muito exagerada, muito intensa. E tem um eu cego, e é muito legal conviver com gente que tem eu cego, porque legal no bom sentido, assim, né? Legal no mau sentido mesmo. É legal porque você convive com a pessoa e todo mundo está vendo que aquela pessoa, ela é daquele jeito, mas ela não enxerga. Tem gente que tem o eu cego grande. Todo mundo vê que aquela pessoa é daquele jeito, mas ela própria não enxerga. E aí por que eu estou trazendo isso? Porque seremos sim mais saudáveis quando descobrirmos melhor quem somos nós. Seremos sim mais saudáveis como aquilo que nós descobrimos a respeito de nós mesmos puder ser facilmente aberto e colocado para outras pessoas. Sempre terei um eu escondido, mas que ele não seja tão grande, que não haja necessidade desse eu escondido ele ser uma coisa cavernosa, guardada a 7 chaves. Não, existe o meu eu escondido, mas o meu eu conhecido, ele é amplo. E aí eu vou para Jesus agora. Porque Jesus, em certo momento, ele parou, olhou para os discípulos e disse: quem os outros dizem que eu sou? Está lá em Lucas 9, de 18 a 20. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Em outras versões ou em outras referências, tanto em Marcos como Mateus trazem também essa mesma história. Ele diz: quem os outros dizem que eu sou? E é interessante que os outros erram feio a respeito de quem Jesus é. E a impressão que eu tenho é que os outros sempre erram feio a respeito de quem nós somos. Jesus disse: quem os outros, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Ou seja, as multidões não sabiam quem Jesus era. Será que era porque Jesus tinha um eu cego grande, ou ele tinha um eu desconhecido muito grande? Não, porque as multidões, de fato, elas nunca sabem quem de fato nós somos. E aí é muito complicado quando nós estamos querendo definir quem somos a partir do que os outros dizem que nós somos. Do que as multidões que nos cercam. O que é a sua multidão? Quem é a sua multidão? A multidão de Jesus eram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Talvez a multidão fosse os 70, fosse os 100 que caminhavam sempre junto dele. Quem os outros dizem
que eu sou. Se você vive a partir do que os outros dizem que você é, meu irmão, você está perdido. Porque eles vão errar. Eles não têm proximidade suficiente, nem relacionamento suficiente para ajudarem você a definir quem você é. E aí, quando realidades distantes de nós vêm nos definir, quer seja uma turma, ou quer seja um conceito cultural, porque estamos vivendo para mostrar para os outros quem nós somos, e para mostrar para os outros quem nós somos, nós perdemos totalmente a nossa capacidade de sermos de fato quem somos. Nós, na verdade, nos perdemos. Nós nos perdemos. Mas Jesus olha para os discípulos e ele diz: e vocês? E vocês que estão aqui comigo, que me conhecem, que caminham comigo, que dormem comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Jesus se coloca num grande teste. Porque se Jesus foi de fato um homem saudável nas suas relações íntimas, aquelas pessoas saberiam quem ele é. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque se a pessoa que caminha perto de você, ela não sabe quem você é, talvez nem mesmo você saiba quem você é. Ou você tem vivido um eu desconhecido, um eu secreto, na verdade, muito grande, não permitindo com que ninguém de fato adentre na sua intimidade, na intimidade do seu ser. E o que acontece? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Pedro sabia quem Jesus é. Jesus, como homem perfeito, como homem que nós podemos dizer sim, saudável e pleno em tudo que viveu, ele soube ser quem ele era e passar aos próximos quem de fato ele era. A multidão vai sempre errar. E aí eu digo para você, esquece a multidão e para de viver para a multidão. Mas quem está perto de você, se não está sabendo quem você é, você não tem vivido uma relação saudável consigo mesmo e com o próximo. O que os outros dizem que você é? Não importa. Não importa. Os outros, as multidões, não importa. Mas a cura em descobrirmos realmente quem somos e conseguirmos abrir o nosso eu para os próximos. A cura nisso. Em descobrirmos de fato quem somos e abrirmos esse nosso eu para os nossos próximos. Quantos próximos você tem? Jesus estava olhando ali para 12, eu nem sei se estavam os 12 lá, porque disse que ele foi orar em particular. E nessa oração em particular, quem estava com ele? Nós não sabemos, sei que Pedro estava, mas não diz que os 12 estavam ali com ele. Os próximos sabiam de fato quem Jesus era. E a cura nisso. Quando você descobrindo quem você é, esse eu seu, ele é conhecido das pessoas que estão perto de você, com tudo aquilo que você é. Com as suas falhas, com os seus acertos, com os seus desejos, com os seus sonhos, com as suas frustrações, com as suas facilidades, com as suas dificuldades. Você de fato se apresenta para o outro como você é. Quero voltar para Jacó. E quero voltar para Jacó com uma frase que coloquei aqui e queria ler com vocês. Quando passamos a vida tentando ser outra pessoa, ou ser para outras pessoas, acabamos nos perdendo de nós mesmos. Quando nós passamos a nossa vida tentando ser outra pessoa, ou ser para outras pessoas, acabamos nos perdendo de nós mesmos. E essa é a última coisa que Deus quer que você faça. Que você se perca daquilo que Ele originalmente
criou e colocou para você. Interessante na história de Jacó, que quando ele vai lá enganar o pai dele, em Gênesis 27, 18 a 19, ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai, respondeu ele disse: sim, meu filho, quem é você? Quem é você? Isaac pergunta para Jacó: quem é você? Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Aí ele diz: a voz é de Jacó. Mas ele pegou e Esaú era peludo. E ele pega Esaú, e Jacó, que estava se passando por Esaú, que tinha colocado pelo de animal no pele dele, e ele bota mais a pele, o pelo é de Jacó. Quem era aquele homem? Onde estava Jacó? Se fazendo de Esaú, pele de Esaú, com uma carcaça de animal colocado em cima para se fazer passar por, mantendo sua própria voz, tendo que mentir a respeito de si mesmo, tentando ser outra pessoa, buscando a identidade do outro e não conseguindo viver aquilo que de fato o pai tinha para ele. E Jacó se perde. Jacó se perde naquele envolvimento todo. Lá na frente, depois de um bocado de coisa que aconteceu, ele tem um encontro com o anjo. E aí são esses encontros que Deus tem com a gente, para quebrar a gente no meio, e levar a gente a ser, de fato, quem nós somos. Aceitarmos o nosso nome, a nossa história, a nossa identidade, buscarmos por trás da nossa história a essência de quem de fato nós somos, que pode ter sido podado por tantas coisas. Pode estar escondido debaixo de um tapete, dentro de um baú. Quando o anjo chega, e o homem lhe perguntou, depois que Jacó vive muitas experiências, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Mais uma vez Jacó é colocado diante da mesma pergunta. E ele respondeu: Jacó. Eu sou Jacó. Mas para ele chegar a dizer isso, ele viveu tanta e tanta coisa com Deus, até de fato ele descobrir quem de fato ele era. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó. Interessante que quando ele aceita quem ele é, o anjo vem e muda quem ele é, né? E às vezes é isso que a gente está precisando primeiro, aceitar quem nós somos, para a partir daí o anjo vir e dizer: pois agora você vai ser o que você queria ser sem ser você, e você vai ser agora sendo você. Percebe, pessoal? Vocês estão viajando junto? Não? Perderam? Depois assiste no YouTube. Agora o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Eu digo que seu nome vai ser Israel agora, porque você lutou com Deus, com os homens, viveu o que viveu, mas no final você se encontrou, homem. Você achou seu caminho, você achou sua vida. Você percebeu quem você é. E aí, interessante a postura de Jacó. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas o anjo respondeu: por que tu pergunta o meu nome? Eu disse: por que tu quer saber meu nome? E abençoou ele e foi embora. Quem estava precisando saber o seu nome era você, rapaz. Ele perguntou para o anjo: e o teu nome? Como é teu nome? Eu disse: por que tu quer saber meu nome? Quem estava precisando descobrir o seu próprio nome era você, que estava precisando se encontrar. Passou a vida tentando viver a vida do teu irmão. Se fingiu ser ele, respondeu, enganou teu pai. Teve que fugir, foi viver longe. Aí sofre na mão de um sogro, vai conquistar uma vida complicada. Depois você lê a história lá toda. E Deus trabalhando na vida dele, para no final ele chegar e dizer o quê? Eu sou Jacó. E ele faz isso depois de luta com Deus, depois que entende quem ele é, que percebe quem ele é, e Deus diz: eu vou te abençoar.
E o teu nome não vai ser mais Jacó, o teu nome vai ser Israel. A cura em sentir-se bem vestindo sua própria pele. Naquele livrozinho Deus e Sexo, aí vai para os casais, para os jovens, para todo mundo. Deus e Sexo. Ele tem um conceito que o Rob Bell trabalha, que não há nada mais sensual do que sentir-se bem vestindo sua própria pele. De que vestir a sua própria pele e se sentir bem vestindo ela é algo extremamente sensual. Ser você e sentir-se bem sendo quem você é algo irradiante. É algo que ilumina, que atrai pessoas, que abençoa vidas, que gera luz para quem está ao redor. Nós temos nesse auditório muitos jovens, muitas pessoas que estão talvez fazendo essa pergunta, pensando simplesmente em o que vão fazer na vida. Mas essa pergunta vai além disso. Vai além disso. Quem é você? Quem é você? Vale todo o esforço de trilhar uma caminhada para descobrir quem você é. E aí talvez você pergunte, mas como foi que Jesus, Jacó e Moisés conseguiram? Como foi que eles conseguiram? Como foi, irmãos, que eles conseguiram? Através de um relacionamento com o Pai, com Deus. E o desafio que eu faço para você nessa noite, no final de tudo isso que eu disse, tenha momentos sinceros e preciosos com Deus, que levem você a descobrir de fato quem você é. Pergunte isso para Deus hoje à noite. Marque encontros com Deus, especiais, porque Deus está te chamando para esse encontro. Quando Moisés, ele botou lá a sarça ardente, para Moisés perceber lá a parada, depois conversa, dá sinal, bota Moisés para caminhar, para lá no final Moisés perceber quem ele era. Não foi uma caminhada fácil, não é assim, pergunto para você hoje e você responde. Não é assim. É caminhada de relacionamento com Deus. Jesus é nítido, principalmente no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da oração, onde Jesus está o tempo todo, e Lucas faz menção disso muitas vezes, que ele, como costume, ele ia para lugar secreto, sozinho, e ele ficava lá. Qual foi a última vez que você ficou sozinho? Como uma escolha sua, para contemplar Deus na beleza da sua santidade, descobrir essa relação com Deus, quem é você? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de quem nós somos. De uma forma que eu não sei explicar, essa relação de intimidade com Deus, ela revela o nosso eu, ela traz à tona as coisas que estão escondidas, ela trata a gente. Só que nós somos ocupados demais para termos momentos com Deus. Nós temos coisas demais para fazer, para pararmos, para contemplar. Na verdade, nós perdemos, numa sociedade tão agitada, nós perdemos a capacidade de refletir, nós perdemos a capacidade de meditar, de viver solitude. O cristianismo, quando vem para o Ocidente e vem nessa cultura do século 20 e 21, nós vamos perdendo a capacidade de contemplar, de calar, de ouvir o silêncio, de estar só para se relacionar com Deus, para ouvir o seu próprio interior, para conseguir enxergar quem você é. Nós estamos agitados demais e não paramos para meditar, para refletir, para contemplar. Acabamos nos perdendo. Acabamos nos perdendo. E não sabendo de fato quem somos. Porque vamos nos definir pelo tipo de corre-corre que temos na vida da gente. Vamos nos definir pela profissão que temos, pelas ocupações e pelas responsabilidades que nos são confiadas. Mas isso não responde à pergunta: quem é de fato você?
O desafio que eu passo para você e trago para mim também é de viver mais essa contemplação. É de buscar momentos secretos como Jesus buscava, de viver experiências com Deus. Eu volto para o conceito dos sentimentos, né? A viver experiências com Deus que revelem de forma muito clara quem você é. Tente dar um pause no corre-corre da vida para ouvir Deus. Dá um pause no corre-corre da vida para se olhar no espelho. Qual foi a última vez que você se olhou no espelho da alma? Qual foi a última vez que você parou para pensar: quem sou eu? Há aqueles mais práticos, né? Que dizem: não vou perder tempo com isso, que besteira esse negócio. Não é não. Você vai perceber que não é besteira um dia. É melhor você parar. Parar, olhar para você e dizer: quem sou eu? O que de fato respira dentro de mim? Para onde estou indo? Com quem estou comprometido? Pensar isso na sua vida com Deus. Analisar isso na sua caminhada com o Pai. E viver momentos de silêncio e de intimidade com Deus. Irmão, se eu dissesse assim: nós vamos passar agora 5 minutos aqui em silêncio, seria uma tortura, não seria? Não seria? Alguém ia se levantar? Chega, para mim chega, já estava demais agora então. Ficar em silêncio. Ouvir. A Bíblia diz que, e é um texto de Jesus para a igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou me relacionar contigo. Esse texto não foi escrito para uma pessoa que não conhecia Jesus. Esse texto foi escrito para uma igreja. Precisamos parar o nosso corre-corre para sentarmos à mesa com Jesus e conversarmos sobre quem somos, sobre nossa vida, sobre nossa história e ouvir o que Ele tem para nós. Isso não se faz em culto, isso não se faz em estudo bíblico. São outras coisas que nós não estamos nem um pouco acostumados a fazer. Parar, meditar, contemplar, orar, ler a palavra, ouvir Deus. Você percebe como é que a gente ora? A gente ora falando. Já experimentou orar calado? Sem falar nada? Dizer: Deus, fala comigo. Disse: eu não, pastor, dá um medo, vai que ele fala. Mas ele fala no seu coração. E se ele falar, como tem gente que já ouviu, não corra não. Porque não adianta correr não. A gente ora falando. A gente fala, em nome de Jesus, amém, pá. Bate o telefone na cara de Deus e vai fazer outra coisa. Como é que Deus fala? Deus fica lá, pu. Nem tem mais esse pu, né? Celular não tem mais isso, né? Antigo isso. Você bate o telefone na cara da pessoa e fica pu. Hoje é pior, a pessoa continua falando, não sabe nem que você bateu o telefone na cara dela. Aí no meio da briga você liga: tu ouviu até onde? Eu não digo. Não dá para saber quando a pessoa bate o telefone na cara. E está no meio da confusão, o cara desliga. Não dá para saber. A gente faz isso com Deus. Porque nós somos especialistas em abrir a nossa boca e falar tudo que a gente quer falar. Até que tem que parar depois disso assim e dizer: Deus, agora é tu, fala. Esse pastor, isso não é meio doido não? É. Mas não é doido não conversar com Deus? É um negócio totalmente normal assim, dentro da nossa racionalidade. Não. Conversar com Deus é um negócio muito doido. A gente tem parado para ouvir. A gente não para ouvir nem as pessoas que a gente enxerga. Imagine parar para ouvir quem a gente não enxerga. Vocês percebem como a gente precisa desenvolver nessa área? Como a gente precisa crescer nessa área de intimidade com Deus, de encontros com Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. E que nós possamos viver um tempo de intimidade com Deus. E que esse tempo venha revelar muitas coisas nos nossos corações e nos ajudar a responder a pergunta:
quem sou eu. Abaixa tua cabeça. Vou chamar aqui. Ser cantada uma música que passa esse sentimento. Que expresse esse desejo. Que você faça dessa música a sua oração. E aproveite agora um tempinho para talvez você, mesmo que com música, com gente cantando, até o seu momento aí de silêncio com Deus. E a colocar tudo isso diante do Pai. Dizer, Senhor, quem sou eu? E dizer, Pai, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero me encontrar mais vezes contigo. Eu quero parar para conversar contigo. Eu quero ouvir a tua voz me chamando e correr para onde o Senhor está me chamando. Eu quero ter capacidade de parar, às vezes no meio do nada, e ouvir tua voz. E ouvir o Senhor falando. Eu quero desenvolver isso, Pai. Eu quero ir para onde o Senhor está me chamando, para ter um encontro contigo. Senhor amado, nos ensina, Pai, a ficarmos em silêncio, a simplesmente, Pai, estar com o Senhor. Nos desacelera, Senhor. Coloca fé no nosso coração para enxergar as coisas sobrenaturais da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a numa caminhada contigo descobrirmos de fato quem somos. E que sejamos, Pai, um eu sincero, um eu aberto para as pessoas que caminham perto da gente. Não queremos nos proteger, queremos confiar, queremos ser encorajados pela Tua graça a sermos de fato quem somos. Pai querido, nos revela, nos mostra, fala conosco, nos ensina a pararmos em lugares secretos de encontro contigo, Senhor. E nesses encontros, Pai, nos enche e nos esvazia ao mesmo tempo. Nos cura e abre todas as feridas que tiverem que ser abertas. Nos dá o poder de nos enxergarmos por trás das nossas histórias, por trás dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, e a enxergarmos com clareza quem somos em Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.